estamos aqui hoje tendo o prazer de receber duas profissionais de uma área, né, de uma especialidade tão irmã da ortodontia, que é a odontopediatria. Eu acho que a odontologia ela é uma grande família e dentro, né, da odontologia, a gente começa pela odontologia infantil, logicamente, e não seria por menos que essa irmandade entre a ortodontia e a odontopediatria é tão salutar, né, seja na prevenção das maloclusões e na própria condução daquele indivíduo em formação. Hoje a gente está tendo aqui o grande prazer de estar recebendo a professora Fabiola e a professora Cíntia, que são professoras de pós-graduação aqui em Salvador, Bahia. E a gente vai trocar um pouco de experiência. Na verdade, a gente da ortodontia vai aprender muito hoje com essas duas odontopediatras que são super atuantes na área delas. Eu queria, né, que vocês me contassem um pouco, Fabiola e Cíntia, né, da formação de vocês, né, profissional, né, e da atuação Uhum. acadêmica, né, na qual vocês estão inseridas, né, aqui em Salvador e outras regiões, né, a qual vocês fazem parte de escolas. Certo. Quer começar, Fabi? Pode começar, amiga. Eu Tá. vou. Bom, eu sou de Porto Alegre, então fiz minha graduação lá, né, há um tempo atrás, na Federal lá do Rio Grande do Sul. Aí depois eu fiz minha especialização, logo em seguida fiz minha especialização em odontopediatria, que foi na USP, em Bauru. Depois eu fiz o mestrado lá na URGS de novo, em Porto Alegre, e logo em seguida, terminando o mestrado, eu vim para Salvador. E aí aqui eu comecei a atuar, enfim, em consultório particular, eu trabalhei muitos anos no SESC aqui em Salvador, e aí eu fui fazer o doutorado. Eu fiz o doutorado em imunologia na UFBA, e muitos anos depois eu fiz a especialização em ortodontia, então tem essa parte também, eu também sou ortodontista, mas há muito menos tempo do que eu sou odontopediatra, eu me considero uma odontopediatra que faz orto, né? E gosto muito, não atendo adulto no meu consultório, eu só atendo criança e adolescente, então essa é a minha praia, né? E dou aula há alguns anos aqui em Salvador, já dei aula, muita aula na graduação, em diferentes faculdades aqui em Salvador, mas hoje eu só estou concentrada realmente no curso de pós-graduação. Então, eu coordeno um curso de pós-graduação aqui em Salvador, na qual eu e a Fabíola somos professoras, e ela é professora de outras escolas também, e a gente, né, gosta muito dessa parte, enfim, a odontopediatria é um mundo, né, dentro da odontopediatria existem diversas áreas, né, apaixonantes todas, e dentro também, que é o tema da aula de hoje, né, da nossa conversa de hoje, que é a ortodontia preventiva, interceptativa, que entra vários, que a odontopediatria entra, né, como, eu acho extremamente importante, uma área extremamente importante no sentido de que a gente faz a prevenção de doenças bucais, como cárie, enfim, que vai prevenir um bocado de coisa, de hábitos nocivos, enfim, que é o papo de hoje, né? Pois é, eu sou Fabiola, né? Eu me formei aqui na UFBA, em Salvador. Lá eu saí da faculdade lá por volta de 2008 e eu fiz várias coisas antes de cair na odontopediatria. Então, eu já cheguei a fazer prótese, enfim, nos seus diferentes ramos, mas parei de trabalhar por um tempo, que foi quando eu engravidei, e quando eu retornei às atividades após a gestação, enfim, a minha filha cresceu um pouquinho, foi quando eu fui fazer odontopediatria. E na época eu fui atrás, né, de Cíntia. Eu falei, onde é que Cíntia está ensinando? E eu fui fazer o curso de pós-graduação em odontopediatria lá no NEOBA, né, o curso no qual Cíntia é coordenadora. De lá, da formação de odontopediatria para cá, Cíntia e eu trabalhamos muito juntas em consultório. A gente também é sócia junto com uma outra professora, Fernanda Lírio, da Tríade Odontopediatria, que é uma empresa onde a gente vai começar a fazer os nossos cursos mesmo em odontopediatria. Sou professora também da pós-graduação, como você já falou, do NEOBA e também do IOA, né, nessa especialização de odontopediatria. E em odontopediatria, né, foi onde eu me encontrei. E a gente ama o que faz, a gente atua bastante junto, né, Cíntia? Nós duas Isso. trabalhamos muito juntas. Em E é consultório, a pós-graduação. gente, a gente, por exemplo, em relação à frenectomia lingual, né, a gente faz sempre juntas, né?
A gente já formou uma equipe, assim, que a gente só se olha, a gente se entende no olhar para realizar a cirurgia, né? E a gente atende muito paciente juntas também com subsedação, né? Sedação consciente inalatória com óxido nitroso, que é uma ferramenta valiosíssima, né, para muitos pacientes que a gente atende. E a gente teve a oportunidade, inclusive, nesse último final de semana, de darmos aula lá em Petrolina, né? Onde uma outra grande amiga nossa, também odontopediatra, ela coordena um curso de odontopediatria e a gente, ela nos convidou, né? Nos convidaram os professores para dar aula sobre freios orais lá e ficar na clínica, fazer um mutirão de frenectomias lá também, esse último final de semana, que foi bem interessante, uma experiência muito legal. Foi muito legal, foi muito bacana. É uma região também que eu tenho um prazer de ir, às vezes, de Juazeiro, e eu adoro, a gente ver a receptividade, né, dos colegas de lá, e é bacana. Eu sempre falo a eles, quando a gente vai lá, é a gente chegar e jogar um pouco, né, pulverizar um pouco do que a gente vem acumulando de conhecimento e jogar numa região que é tão carente, né, de tanta coisa, e ao mesmo tempo, aos poucos, você percebe que a gente anda nas necessidades maiores daquela região que são cidades povos, que cada vez mais vem se desenvolvendo, né, e esse desenvolvimento também vai muito em função do conhecimento, né, que é propagado por lá. Então é bacana. Sim. Quem sai ganhando é a população, que tanto precisa lá. Verdade. Cíntia e Fabiola, né, a gente entrando agora, né, um pouco falando um pouco das nossas especialidades, especificamente também muito mais da de vocês do que da nossa na ortodontia, mas uma visão. É bom que Cíntia está fazendo meio de campo na odontopediatria e na ortodontia também. Mas, assim, quais seriam os pontos importantes, vamos imaginar assim, para que um ortodontista ele tivesse, né, as preocupações muito ligadas àqueles pacientes que eles peguem na fase de dentadura mista, no primeiro período, no segundo período transitório da dentadura mista, na qual muitas das vezes seria necessário também uma intervenção e uma ação conjunta com o pediatra, não só, né, a gente é muito condicionado na graduação a fazer essas indicações para a gente ver aquelas doenças mais típicas como cárie e mancha branca, mas a gente sabe que a gama de alterações são outras e alguns sinais e sintomas mais simples, né, que às vezes passam despercebidos, seria interessante também passar por uma intervenção de profissionais, né, mais capacitados na área, no caso dos odontopediatras. A gente tem a vantagem, vamos dizer assim, né, de pegar a criança desde bebezinha e acompanhando ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dela. Então, a gente consegue perceber de perto essas alterações que, porventura, podem acontecer. E na idade oportuna, né, que a gente precisa de um mínimo de colaboração, de maturidade da criança, e muitas têm, assim, com 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, a gente já consegue fazer procedimentos, né, intervenções ortodônticas, e a gente consegue, às vezes, tirar aquela criança até de uma cirurgia ortognática, né, depender da genética dela, a gente consegue, sim, reverter, redirecionar o crescimento ósseo dessa criança, né, dos maxilares, e a gente consegue, muitas vezes, tirar, sim, de uma cirurgia ortognática no futuro, por exemplo. Então, isso é muito legal, é algo, assim, muito precioso que a gente tem em mãos, né, então a gente precisa desse olhar apurado para perceber essas maloclusões que, porventura, aconteçam, né, e a gente consegue já intervir desde cedo. E é fantástico isso, na minha opinião, assim, fantástico. A gente vê resultados belíssimos, né? Claro que a gente precisa do apoio, principalmente da família, que acreditem nisso, que levem junto com a gente, né, esse projeto, esse tratamento. E a gente precisa, sim, de um mínimo de maturidade da criança, que essa maturidade às vezes chega antes, às vezes não, então a gente tem uma certa dificuldade nisso, mas a gente vai conforme o ritmo da criança e da família, né? E a gente até percebe como os pais, eles também têm já um olhar diferente hoje em dia, né? Então, assim, como eu sou um pediatra, não sou ortodontista, é, eu consigo entender exatamente isso que a Cintia falou, porque eu consigo ter uma conversa, um diálogo muito próximo com o ortodontista. Então, hoje em dia, na minha prática de odontopediatra, aos 5 anos, quando eu não vejo óbvio, nenhuma oclusão, né, muito gritante assim antes disso, mas eu já peço uma primeira consulta com o ortodontista, eu já encaminho. Então, esse cuidado tem sido um aliado, tem sido tão importante até para os pais se sentirem seguros e bem acompanhados, né? Eles se sentirem assim bem acompanhados, que a criança está no lugar certo, com profissionais certos, e isso tem trazido assim retornos maravilhosos para a nossa prática mesmo de odontopediatria.
Então, a gente se depara ali, às vezes, com ansiedade de pais que querem tratar logo, mas ao passo de que a gente precisa tranquilizá-los de que o momento do tratamento vai acontecer, ele vai chegar, e eles confiam, né, na nossa indicação, enfim, na nossa orientação. Isso tem sido, né, muito bom de acompanhar e de ver. Eu tenho uma experiência particular bem interessante de pacientes de intervenções precoces, por exemplo, que eles não aceitavam de forma nenhuma, por exemplo, procedimento como a moldagem, né? E a gente na ortodontia, aquilo que a gente estava conversando, a gente estava muito treinado a colocar aparelho, mas às vezes a não condicionar, não ter técnica de condicionamento de crianças em que eu tive muito sucesso, por exemplo, em indicar inicialmente esse paciente para um odontopediatra ter condicionar essa criança em procedimentos, às vezes até mais simples, como profiláticos, e essa criança voltar para mim preparada justamente para receber uma simples moldagem e saber também colaborar com a utilização do aparelho, entender, né, estar mais ambientada ao consultório. Eu acho que é tudo, e esse processo de preparação, eu acho que ele é muito mais bem conduzido com quem tem mais técnica, né, com quem tem mais preparo, como vocês. Eu não sei se vocês concordam, o que é que vocês acham, né? Totalmente. Porque muitos pais, às vezes, são aquelas crianças que a gente falou que não tem aquelas doenças tão, né, que às vezes chamam mais atenção naquela idade, como cáries, né, ativas e Uhum. tudo. Então, às vezes, partem direto para um tratamento ortodôntico, às vezes, como o Cíntia bem falou, às vezes, condições, né, sagitais que possam levar para uma cirurgia ortognática, uma classe 3, uma mordida cruzada. Mas essa criança, às vezes, não está preparada para uma intervenção inicialmente ortodôntica, isso é uma intervenção clínica. Enfim, eu não sei o que é que vocês acham disso. Duas coisas até eu ia falar, que eu acho que a moldagem não é tão simples assim para criança, é um É, procedimento simples, mas sendo em criança não se torna nada é, simples, né, É é, então sempre essa muito criança precisa ser emocionante. bem emocionante às vezes, essa criança é, precisa ser bem condicionada, né, e os pais preparados também para o que pode ocorrer durante essa moldagem. Hoje a gente tem, né, o advento aí do escaneamento, do fluxo digital, mas assim, por exemplo, nos cursos de pós-graduação a gente ainda molda, né? A sim, gente molda muito, aliás, né? então, Então, inclusive, tem um caso bem super interessante de uma menina que, enfim, ela é especial e ela era classe 3, precisava fazer o tratamento com disjunção e máscara, e ela foi primeiramente para a ortodontia, para o curso de orto mesmo da escola do Neoba, e me chamaram, professora, vem aqui, porque não dá. No final das contas, ela foi para a odontopediatria, fez todo o tratamento, fez a moldagem, fez tudo na odontopediatria. Quando ela estava prontinha, enfim, até extraímos 4 prés, barará, e ela voltou para a ortodontia, e foi minha paciente quando eu fiz o curso de orto lá. Depois voltou para a ortodontia corretiva, mas super bem condicionada, mas ela começou na orto, foi para a odontopediatria, voltou para a orto, porque o ortodontista, ele, né, não tem, às vezes, aquele manejo de condicionar a criança para um procedimento simples, que na sim. criança não é, né? Que é uma moldagem. E às Eu vezes trabalho com ortodontista no consultório também e a gente atende muito junto. Então, assim, às vezes ela fala, Fábio, vou precisar da sua ajuda com esse paciente. E nós atendemos juntas ao mesmo tempo. E a gente vai condicionando e dá super certo, dá muito certo. eu acho que é bem bacana isso. E é isso, a gente pega uma criança que não está condicionada e, em vez de ajudar, a gente está gerando, às vezes, uma certa repulsa, né, ao ambiente por ela ter aquele primeiro contato com uma coisa que muitas das vezes não é agradável para ela. E tendo uma Sim. pessoa preparada e que saiba conduzir isso com mais maestria é mais interessante, para que tudo comece bem, né, que termine bem também. Verdade. E, assim, partindo então um pouco para essa parte de desenvolvimento, né, de oclusão, a gente aí sim, vamos falar um pouquinho das maloclusões, em que a gente, né, nas duas áreas a gente se depara com elas, né? Eu acho que é a Uhum. hora que, né, não existe um direcionamento específico. O ideal, a gente sabe que sempre que seria o pediatra, né, para que o pediatra entendesse, intervisse e, se necessário, o ortodontista, muitas das vezes o pediatra intervém muito bem com determinado com os aparatos ortodônticos sem necessariamente ter o ortodontista ali para, né, para prevenir ou até interceptar essa maloclusão. Quais seriam os pontos, né, que vocês acham importantes? Hoje a gente sabe que eu tenho cada vez mais acompanhado, por exemplo, que a gente vê, logicamente, que nos grandes centros e locais que a gente tem mais acesso à informação, enfim, a suporte de saúde, é que vem diminuindo a cárie, mas outros problemas, né, têm levado à perda precoce, até mesmo situações genéticas, né? E quais são as observações, né, que vocês têm
a falar, né, com os nossos colegas no que diz respeito a essa observação dessa primeira oclusão, né, a descida e a oclusão intermediária, quais seriam os pontos importantes para que, né, a gente atuasse junto, não só na colocação de aparelho, mas na prevenção de problemas. Tem também a hipomineralização de esmalte, né, que a gente vê Sim, cada vez mais demais. agressiva, pelo menos do meu ponto de vista, a gente percebe que ela começou muito tímida, mas hoje a gente vê criança, né, e adolescente com destruições bem volumosas. Enfim, né, eu queria que vocês me falassem um pouco dessas Eu alterações. acho que vai desde o início, assim, da prevenção, da orientação em relação, por exemplo, a hábitos nocivos que a gente percebe, né, dos pacientes, que podem levar, por exemplo, a uma mordida aberta, que podem levar a uma mordida cruzada, que podem levar a um estreitamento de palato, uma respiração bucal. Eu acho que isso é super importante dos pais estarem cientes disso, né, que, que tão bonitinho com chupeta, mas não é tão bonitinho assim, né? Às vezes é mais difícil, porque a criança, ela chupa o dedo, é mais difícil de remover esse hábito, mas com o aparelho a gente consegue, às vezes com a ajuda do aparelho para a remoção de hábito também, né, não só para a correção da maloclusão. A gente já teve pacientes, por exemplo, que tinham o hábito de chupar língua, é mais difícil também, né, de chupar cotovelo, já tive um paciente que, então, assim, é mais difícil, ela chupava mesmo, né, então, assim, causou uma maloclusão bem grande, bem grave. Eu acho que é importantíssimo o ortodontista estar ciente, justamente como tu falou, né, desses problemas de defeito de esmalte, né, defeito de malformação de esmalte como HMI, no primeiro molar permanente, de HMD, no segundo molar descido, que muitas vezes faz com que esse dente seja perdido precocemente, a gente perde espaço no arco, tem a meselização dos primeiros molares permanentes, e a gente já tem que interceptar. Enfim, eu acho que é muito importante, tanto em relação à prevenção de cárie, quanto prevenção de hábitos nocivos, quanto o conhecimento mesmo, né, dos defeitos de esmalte, enfim, é um mundo a ser explorado aí, mas assim, a gente tem que ter um olhar, mesmo que a gente não faça, a gente tem que ter um olhar atento para poder detectar o problema e indicar se a gente não faz, né, numa criança muito jovem, enfim. E a gente até vê, assim, nos estudos, em alguns artigos também, né, Cíntia, até esse freio lingual curto, que pode gerar Sim, também, né, uma é, maloclusão, né, traumas isso, onde a criança faz. Eu atendi essa semana uma menina isso, que perdeu muito cedo os dentes e ela está fazendo interposição lingual, fazendo a mordida aberta, a fala também não está, né, a gente não está conseguindo progresso em alguns fonemas, né? Então, sim. é algo que a gente tem percebido, né, bastante em consultório mesmo, de vida clínica mesmo, né? E em relação a isso também a gente ainda tem essa questão de muitos pais acharem, mas é dente de leite, ele vai cair mesmo, vai nascer o permanente, a gente ainda tem muito disso, né, então assim, Hum, não, os dentes descidos eles são muitas vezes negligenciados, a verdade é essa, né, e eles não Análise. sabem quanto que isso pode causar de problema para essa criança, para o desenvolvimento, né, do sistema estomatognático dessa criança, para o desenvolvimento da oclusão ao longo do tempo, então os prejuízos depois vão ser muito grandes, né, então, enfim, é sempre melhor prevenir, né, do que remediar. Então, assim, em relação à idade, né, de a gente intervir, por exemplo, eu tenho conhecimento de causa porque eu tenho um irmão ortodontista e ele pouco atende criança, pouco atende. Eu falei, não, que nada, vai me dar trabalho, vai isso, vai aquilo. Eu falei assim, então encaminha, É né? o Então, assim, importante. É aí que entra, né? Eu acho que é interessante e bem salutar o pediatra ele tá atuando também, tá fazendo isso, porque muitos, né, os colegas ortodontistas evitam, postergam, né, a posterga. terapia. E é o que você falou, e existe não só os profissionais, mas também os responsáveis, né, que enxergam os dentes descidos como elementos descartáveis, né, já, eles vão ter sempre uma peça de reposição, mas a oclusão é ali dinâmica, né, ela está se desenvolvendo, como você Exatamente. bem falou, Cintia, o sistema estomatognático vai, né, também vai se tornando cada vez mais elaborado e precisa desses elementos, né, no decorrer da vida da criança, não só para compor a estética dela. quando a Aí é gente, uma curiosidade minha particular, realmente eu não tenho conhecimento de causa nenhuma, mas é uma coisa que me chama muita atenção, é realmente esses defeitos de esmalte. E eu já vi em algum lugar que um dos tratamentos, né, no caso de uma destruição, né, considerável, um dos procedimentos poderia ser uma bandagem desses dentes para segurar essa estrutura, para depois, né, uma banda ortodôntica com o ionômero, para pensar depois Sim. numa reabilitação protética. Como é que anda essa questão, né,
dessa A gente situação? faz bastante, né, Cíntia, Faz na bastante, pós-graduação. bastante mesmo, assim, porque assim, uma criança de 6, 7 anos ainda não pode receber uma prótese, né, uma coroa de prótese, mas ela pode receber uma banda ortodôntica e a gente já faz bastante esse tipo de procedimento. E aí o dente vai ficar ali quietinho, saudável, cumprindo seu papel até o momento que essa criança, no caso, né, quando for adolescente, possa receber uma reabilitação protética desse dente. A gente tem alguns casos, assim, já documentados nesse sentido, de tanto de molares descidos que vão cair, mas também de muitos molares permanentes com HMI. Isso em consultório também, né? A gente já fez e Sim, faz sim, em sim, sim. consultório. Né? Os pais acabam aceitando bem. HMI é uma condição bem desafiadora para a gente, porque a gente entende das dificuldades do tratamento e a gente ter esse aliado da banda ortodôntica, muitas vezes é até mais fácil de executar do que a própria, né, uma coroa, vamos assim dizer, ainda não está na idade de receber, e ela tem ajudado demais. Então, tanto na pós-graduação quanto na nossa vida de consultório, é um recurso que a gente tem utilizado. Isso. E assim, é um dente extremamente frágil, né? Que a depender do grau de severidade dessa hipomineralização, ele fratura, a gente diz que é uma fratura pós-eruptiva, né? Ele fratura com a própria força da mastigação, a depender do grau de severidade. Então, é um dente extremamente frágil, né? Muitas vezes é acompanhado de muita sensibilidade, de muitos traumas, porque essa criança vem recorrentemente ao dentista, com dente quebrado, com dente fraturado, enfim. Então, é uma solução que dura, né, alguns anos aí até que essa criança possa receber uma reabilitação protética nesse dente. É interessante para que fique também essa informação para os colegas, né? Muitas das vezes é aquilo que eu falei do condicionamento. A gente está condicionado a indicar um procedimento restaurador ou reabilitador em cáries, mas muitos dos colegas não tiveram, pelo menos assim, no meu período de formação, a gente não era tão comum, tão prevalente, né? Sim, Esse efeito no é, esmalte, que com o os, passar do ano, os estudos mostram que a incidência tem aumentado, né, o número de novos casos ao ano de HMI. A gente não sabe ainda o porquê, né, os porquês, mas o fato é que tem aumentado bastante, sim. então vamos seguir adiante, né? Na questão também de outro grande vilão que a gente fala muito, que é a respiração oral. Né, a gente tem, né, a respiração oral hoje como uma alteração, não como mais uma doença, mas como uma síndrome, em que a Uhum, gente vê que nessa criança ou esse adolescente jovem, ele sofre bastante em diversas estruturas, vamos dizer assim, corporais e também no desenvolvimento, inclusive agora, né, tem pesquisas mais atuais que mostram até desenvolvimento cognitivo, né, em relação a aproveitamento e rendimento escolar, concentração, irritabilidade. E também é uma condição em que a gente na ortodontia a gente recebe muito, e tenho certeza que vocês na pediatria também muito mais pelo universo de pacientes, né, que estão ali naquele processo em que muitas desses tecidos, né, principalmente os tecidos linfóides orais, amígdalas e adenoides, estão muito uhum. mais hipertrofiados, né, num volume, muitas das vezes, 2 vezes mais adiantadas do que o crescimento craniofacial da criança. Né, quais seriam os cuidados que vocês normalmente na pediatria tomam e orientariam a gente também, né, na ortodontia a tomar, né, com esses indivíduos? Quais seriam as doenças também, né, as alterações, né, além das maloclusões que vocês mais percebem em função também desse hábito crônico? A gente tem percebido, e Cíntia, assim, como a gente recebe o paciente muito novinho, a gente bate muito na tecla, eu vou começar lá de trás, do bebê na amamentação, né? De como essa amamentação, ela vem como um ato ali importantíssimo, inclusive, para o desenvolvimento, né, de todo o sistema estomatognático, até como vamos dizer assim, para a gente evitar essa respiração bucal, essa síndrome né, da respiração bucal, do respirador bucal. É claro que a parte genética vai contar muito, a gente vai acompanhando esse paciente, a gente vai orientando sobre o uso dos bicos artificiais, né, o que eles podem causar, o que eles podem potencializar numa criança que já tem essa condição genética, vamos assim dizer, via aérea superior obstruída e tudo mais, mas a gente tem batido muito na tecla de como a amamentação é importante, de como o uso dos bicos artificiais
né? A gente precisa passar essas informações para esses pais. Como a gente também atende gestante, no pré-natal odontológico, a gente já vai orientando essas mães, esses pais, em relação a isso. E a gente tem percebido como a gente consegue caminhar no momento certo, né, para o otorrino. A gente sabe também da importância, porque uma coisa vai puxando a outra. Quantas crianças que têm a síndrome do respirador bucal também apresentam bruxismo, né, essa relação bem forte de uma coisa com a outra, então não adianta a gente pensar ali em solucionar esse bruxismo se a causa for uma respiração bucal, né, Cíntia? Uhum. O que vai fazer com que essa criança, por exemplo, aprenda a coordenar a sucção e a respiração é a amamentação, né? Ela consegue, ao mesmo tempo que ela está amamentando, ela coordena respiração e sucção, e isso faz com que diminua o risco de um respirador bucal, por exemplo. Como o Fábio falou, é óbvio que a genética é preponderante, mas existem muitos fatores externos que podem também colaborar e muito, né, para que essa respiração, essa síndrome do respirador bucal aconteça, né? Então, a gente tem aí uma equipe multidisciplinar de odontopediatra, de ortodontista, de pediatra, de otorrino, para solucionar esses casos, né? E a gente recebe muitos pacientes, onde a gente já recebeu paciente, inclusive, de otorrino, para fazermos a disjunção para melhorar a respiração, né? Porque a gente sabe que melhora, né? A gente abrindo esse palato, o ar passa melhor pelo nariz e recebemos já paciente com indicação para fazer a disjunção do otorrino, mesmo tendo na relação transversal ok, para melhorar a respiração. Já recebemos paciente assim, né? Então, é bem interessante isso. A gente aprendeu muito a ter contato com esses outros profissionais e como é bacana quando a gente consegue se comunicar, né, entre a gente, quando a gente consegue dar a nossa visão para o otorrino, para o fono que está cuidando dessa criança, né, às vezes essa criança ela tem uma hipotonia muscular absurda, que vem decorrente de uso de chupeta ou, né, um uso prolongado, ou porque essa criança tem uma outra condição mesmo que precisa ser trabalhada, e a gente consegue colocar todo mundo ali na mesma sintonia, o efeito que isso traz é incrível para o desenvolvimento da criança. Incluindo ali, eu vou trazer mais uma vez o bruxismo, porque a gente tem percebido muito como tem aumentado mesmo, né, essa questão do bruxismo em crianças, e é óbvio que a gente precisa estar atento a esse refluxo que pode acontecer, a essa respiração bucal, porque às vezes é o combo, vai tudo junto, tá tudo junto na criança. Perfeito. E eu vou já fazer esse gancho, viu, Fabiola? Porque é uma área que realmente eu particularmente também desconheço, que é a questão desse campo do bruxismo infantil, e é o que você bem falou. A gente vem recebendo uma certa demanda, né, de responsáveis que estão atentos, né, ao som dos filhos e percebem esse ato. Normalmente ele ocorre de forma involuntária durante o sono e que chama principalmente a atenção dos pais em função do som, né, que ele causa. E a gente sabe que o problema não é só o som, e sim outros problemas correlatos, principalmente na área de atuação da gente na oclusão. E também vai levar a outras alterações no sistema estomatognático. Como é que vocês, né, poderiam passar de informação para a gente, né? Vocês falaram da respiração oral. Eu não sei se eu estou certo, isso, né, é realmente mais de uma pessoa. Eu peguei algumas informações mais da questão da hiperatividade das crianças hoje com luz de celular, né, excesso de Isso. atividades, até determinados alimentos hiperestimulantes. O que é que vocês podem falar para a gente em relação a isso e em relação ao que vocês têm feito para o tratamento, né, as condutas assim terapêuticas que a gente possa estar orientando esses pais a estar buscando ou estar fazendo? Eu acho que em relação ao bruxismo, a dificuldade é encontrar causa, né? Desse bruxismo. E a gente sabe que o fator respiratório é importantíssimo, né? Isso já tá sedimentado, que aquelas crianças que têm dificuldade respiratória por algum motivo, elas procuram, né, nesse movimento da mandíbula para frente e para trás, uma melhor entrada de ar. Isso é um bruxismo de proteção até, né, que a gente chama. É uma proteção dessa criança fazer o bruxismo para respirar melhor. Isso já está bem sedimentado, né? Mas o que a gente vê hoje realmente é um aumento absurdo do número de horas que essas crianças ficam em telas, em celulares, em tablets, enfim. Isso, óbvio, superexcita essa criança e depois ela vai descarregar isso nos dentes, né? Então, assim, a gente, né, orienta que façam a higiene do sono,
que tenham atividades esportivas ou atividades né, de recreação durante o dia, e que a partir de um dado momento, antes da hora normalmente que essa criança vai dormir, que já se corte qualquer estímulo, como telas, né? E a gente sabe que isso às vezes é uma dificuldade para algumas famílias, né? Então a gente sabe que isso acontece muitas vezes por conta do excesso de telas, né? Mas E a é gente tudo. Não, pode falar. é que Não, é exatamente um conjunto de fatores, né, que podem levar essa criança a realizar o bruxismo. a gente geralmente tem uma anamnese quando o paciente chega com essa queixa principal, a gente tem uma anamnese assim, separada. A gente vai buscar a genética, a gente vai buscar sim a questão respiratória, se essa criança tem adenoides aumentadas, como é que está essa parte de via aérea. A gente pergunta se essa criança ela está passando por algum problema ali, né, de ansiedade, se ela trocou de escola, se chegou um irmãozinho novo, qualquer coisa que possa ter deixado emocionalmente essa criança, né, mais ansiosa. Crianças hiperativas, a gente tem muito bruxismo muito forte em crianças que têm algum diagnóstico de TEA, de TDAH, enfim, que são crianças que têm mesmo, né, essa ansiedade, esse pico, essa, né, superexcitação, vamos assim dizer, do sistema nervoso central, uma vez que a gente sabe que a causa, né, tá ali, que vem daqui, a gente sabe que é do sistema nervoso central, então a gente precisa entender mais higiene do sono sempre, porque a gente entende, inclusive para nós, né? Inclusive, a gente bate na tecla com os pais, olha, veja só, não adianta a gente falar e recomendar para essa criança, saia da tela, saia do celular, se a gente percebe que é o hábito da casa. Então, muitas vezes é preciso mudar o hábito de uma família inteira em relação às telas, que a gente sabe que tem abusado demais, demais. Então, é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente precisa encaminhar essa criança para um psicólogo quando entende que tem a ver com Sim. algo emocional. Às vezes a casa onde a criança é inserida, ela é tão agitada, é muita gente, é muito movimento, é uma criança por si só. E muitas vezes é a criança que tem muitas atividades, ela não para durante o dia inteiro, é uma aula para outra, de um lugar para outro, né? E aí a gente vai entendendo, tentando entender de onde vem. Faz um diário mesmo desse bruxismo. Que dia foi que ela teve o evento, né, o episódio do bruxismo que o pai ali percebeu. É um dia que ela estava mais gripadinha, estava obstruída, foi um dia mais agitado para ela, para a gente tentar construir mesmo e É. atuar na causa. Pouco Porque a é gente usa justamente. placa, É. né, protetora para um dente, né, uma criança que tem toda a dentição decídua ainda e está com esse processo do ranger dos dentes, é difícil a gente pensar numa placa, embora a gente possa até fazer em determinadas situações de desgastes severos, né, de uma plaquinha, mas a gente vai tentando encontrar ali essa causa né, e atuando nela. Em Muito mais odontopediatria a gente atua muito mais na causa do que para proteger, assim, poucos os casos em que a gente teve que intervir para proteger esses dentes com placa. Inclusive, é bem interessante que a gente teve um caso que o menino, ele era classe 3, ele precisava fazer disjunção em máscara, ele tinha bruxismo e erosão porque ele bochechava suco antes, não tomava água, só tomava suco, e bochechava suco antes de engolir. Ele bochechava, era hábito. Então, ele tinha um bruxismo super severo, ele veio por conta da dor dos desgastes dos dentes, que estavam fazendo a polpa, dos dentes descidos. E, ao mesmo tempo, ele era um menino padrão 3, que precisava de junção em máscara. A gente, opa, vamos botar a McNamara aí, porque a gente vai proteger os dentes. E, ao mesmo tempo, vai corrigir essa classe 3 dele. Nunca vou me esquecer desse menino. E tinha uma erosão soluções gigante. de uma. É. Mas é interessante por isso, é porque aí a gente fazendo analogia ao tratamento em adulto, a gente começa normalmente ao contrário, a gente vai na consequência antes de agir na causa, às vezes porque o adulto ele já chega com um grau mais, Uhum, mais uhum. adiantado, Já mas com DTM, né, com outras é, questões. e é o que vocês estão falando, é muito mais uma questão de anamnese, de uma avaliação clínica e de equipe multidisciplinar do que uma atuação, uma colocação de um acessório, de um aparato ortodôntico, né, uma placa meu relaxante não, mas uma placa pelo menos impedidora de Uhum, autismo. uhum. Bacana, bacana também. Foi importante também saber disso. E partindo também para essas alterações, e aí eu sei que é uma coisa que me chama muita atenção, eu já pude conversar muito rápido com o Cíntia a respeito disso, o Fabiola a gente conversou um pouco agora no início, que é
as famosas intervenções nos freios, né? A gente aí eu falo nesse paralelo justamente, sempre falei esse paralelo que a gente vê no nosso dia a dia ortodôntico. A gente atua muito com diastemas interincisivos, né, nos adolescentes, adultos, que é uma queixa estética muito, né, às vezes frequente no nosso consultório, em que a gente encaminha muito esses pacientes, né, para uma frenectomia labial superior, visando prevenir mais uma recidiva, né, de um quadro já instalado de diastemas. Mas eu percebo e acompanho o trabalho de vocês e vejo, né, uma atuação bem mais precoce no que diz respeito à frenectomia, principalmente a frenectomia lingual, né, em que eu acho que muitos profissionais, não sei se é por falta de conhecimento, até mesmo mais falta de conhecimento, de acesso à informação, posterga, né, a indicação desse procedimento por profissionais habilitados como vocês. E qual a importância, né, dessas frenectomias? Aí sim, eu queria que vocês fossem mais amplas, né, já que vocês atuam no período mais precoce, tanto da frenectomia labial, lingual, sendo feita, né, num período justamente mais precoce, né, não sei se na fase até de roletes gengivais, passando pela dentadura decídua e mista. O que é que vocês acham? Como é que a gente na ortodontia poderia orientar também esses pacientes a procurar vocês? Quais são os benefícios, né, desses protocolos de Sim. tratamento? Assim, em relação aos freios linguais, né, embora estejam na moda, né, a gente agora os freios linguais, e tem muita gente fazendo a cirurgia, ainda não existem estudos robustos, né, que indiquem essa cirurgia em muitos casos, mas o que a gente tem mais são os relatos, né, dos responsáveis, da fonoaudióloga, da equipe multidisciplinar, dos benefícios dessa cirurgia. Por exemplo, a gente recebe bebês, assim, de dias, de 4, 5, 6, 9 dias, que não estão conseguindo amamentar, a mãe não está conseguindo amamentar, né, e muitas vezes esse bebê, ele vem indicado da fono, até com algumas disfunções orais, não só o freio curto, e esse freio curto ou muito fibroso está fazendo com que essa criança, além de não conseguir, né, mamar, a mãe não conseguir amamentar, está causando alguma disfunção oral nessa criança. A gente recebe, por exemplo, bebês, né, Fábio, com um torcicolo congênito, com outras questões, porque a criança tem uma posiçãozinha ali certa, que ela se adaptou para conseguir mamar, e antigamente, alguns anos atrás, isso passava batido, né, então, assim, não se atentava muito a essas questões, né, então isso está mais em voga, realmente, hoje em dia. A gente realiza a cirurgia com muito critério, a gente não toma essa decisão sozinha em hipótese alguma, né, a gente avalia aquele freio anatomicamente alterado, mas a gente precisa saber se essa alteração anatômica está causando uma alteração funcional nesse freio que impeça que essa língua exerça algumas funções básicas, né, no caso do bebê, a amamentação. Então a gente já operou muito bebê de dias mesmo, né, e é claro que é um trabalho conjunto com o fonoaudiólogo, porque precisa haver uma reabilitação dessa musculatura toda, e muitas vezes osteopata, fisioterapeuta, precisa haver uma reabilitação desse bebê, né, para que consiga exercer as funções corretas da língua e tal. E num primeiro momento, o impacto disso é a melhora na amamentação, né, ou ganho de peso, ou a não introdução da alimentação artificial, a não introdução da complementação com fórmula, que essa criança consiga continuar mamando exclusivamente no peito da mãe, né, e por aí afora. Mas depois tem uma série de outras questões que esse freio lingual alterado pode causar, como alterações na fala. Antes disso, a criança pode ter alguma dificuldade na introdução alimentar, né, ela pode, pela dificuldade de deglutir, trabalhar esse bolo alimentar e deglutir, ela pode ter seletividade alimentar, não aceitar determinados alimentos. Enfim, continua aí, Fábio, que tem muita coisa pra gente falar. Daí eu vou explorar vocês bastante. É isso mesmo, a gente percebe, na verdade, assim, desde 2014, o teste da linguinha, ele é um teste obrigatório nas maternidades. Então, a gente tem percebido essa crescente na indicação das frenectomias, né, e muito tem a ver com esse teste da linguinha. Então, hoje a gente recebe muito adolescente também, né, na fase mesmo, adolescência, e precisando e pedindo a intervenção, muitas vezes, né? Então, a gente recebe crianças de 4, 5 anos que não mamou, que tem uma seletividade alimentar importante,
que com 5 ou 6 anos não consegue evoluir, né, na aquisição, na melhora dos fonemas, e a gente entende que tem a ver com aquela língua presa que nunca foi falada, nem pelo pediatra, nem, ou seja, uma criança que passou por fases importantes, marcantes, mas não usufruiu de uma amamentação, né? Não usufruiu, Passou enfim, batido, passou passou batido batido. de uma introdução alimentar, né, como deveria ser, sempre muito difícil de comer. Então, assim, eu falo, poxa, olha quanta coisa a gente poderia ter prevenido. Então, quando teve essa resolução do teste da linguinha ser, né, de fato obrigatório nas maternidades, a gente entende que hoje o olhar, assim como faz o teste da orelhinha, do olhinho, a gente também tem esse teste da linguinha para identificar se aquele bebê ele vai ter aquela língua presa, que pode ali impedir mesmo dessa amamentação acontecer. Esse teste, ele pode ser feito por odontopediatra, por fono, enfim, pelo profissional que consiga avaliar de forma criteriosa, bem feita, se aquele freio lingual, ele é um freio lingual alterado, e como Cíntia bem falou, se ele está interferindo não só, né, a parte anatômica mesmo, o freio curto, alterado, mas se na parte da função dessa língua, aquele bebê não vai conseguir, né, mamar, por exemplo. Então, a gente entende e tem cada vez mais se falado em amamentação, da gente proteger, da gente incentivar, então não faz sentido a gente não indicar quando precisa essa frenectomia. Então, a gente tem freios linguais que são de difícil diagnóstico, que passa batido no teste da linguinha, tá lá como ok, como um freio lingual normal, sem alteração, mas que quando a mãe vai para casa, enfim, o peito, a mama está fissurada, esse bebê engasga, as mamadas são muito curtas, ele passa muito tempo no peito, não tem uma boa Não ganha extração de leite peso. materno, não ganha peso, a mãe está com dor, então assim, a gente não pode romantizar essa amamentação, a gente sabe o quanto a amamentação é importante, mas o quanto ela pode ser difícil, a gente precisa treinar, a gente precisa, né, a dupla ali, mãe e bebê, elas vão precisar aprender juntos. E se a gente entende que tem um freio lingual que precisa ser corrigido, né, não vejo o porquê de não ser corrigido, né? Então a gente tem atuado bastante nesse sentido, né, de precoce mesmo. Inclusive, puxando a brasa para a ortodontia, existem alguns estudos que já mostram estudos de coorte, né? Que não existe um estudo de acompanhamento a longo prazo desses pacientes, mas estudos que mostram, por exemplo, que é um número uma prevalência muito maior de maloclusão em pacientes que têm o freio lingual alterado, né? No nível de 75% dos pacientes que foram examinados, por exemplo, de uma grande população que tem o freio lingual alterado, 75% dessas pessoas têm alguma maloclusão, principalmente de classe 3, né? Então, assim, isso é bem interessante. É bem interessante, são estudos, assim, que não tem aquele super evidência ainda, mas são estudos significativos, né? Estudos de coorte que vem naquele momento, naquela população, que a maioria das pessoas que tem o freio lingual alterado tem maloclusão. A maioria, 75%, alguns estudos mostram. A Então, gente de percebe. alguma forma, aquele freio está puxando aquela língua, não está deixando aquela língua exercer a sua função, e não exercendo essa função, a criança, essa pessoa, ao longo do tempo, realizou suas adaptações, inclusive respiratórias, inclusive de desenvolvimento, né, dos músculos, da mastigação, da oclusão, e pode, por que não, né, e se tudo está interligado, se tudo trabalha em conjunto, né, por que não ter contribuído, né, para causar uma maloclusão. Claro que não vai ser a causa única, né? Mas a gente entende que pode sim ter influenciado bastante. Então, assim, pelo que eu entendi, me desculpe se não entendi direito, o momento ideal vai depender justamente da, da- do momento que aquele indivíduo está passando. Seria no momento da amamentação ou Isso. desenvolvimento de fonação, enfim, né? A gente Não existe entende um assim, período ideal, assim, não existe um período de se fazer a frenectomia. a gente entende assim, como odontopediatra que realizamos a cirurgia, que quanto mais cedo melhor, porque Ah, essa tá. criança vai Entendi. usufruir dos benefícios, né, de uma língua sem um freio alterado, que essa língua vai exercer as suas funções desde cedo de Sim, forma adequada. Então, no sim. nosso entendimento, quanto mais cedo, se for realmente indicado, melhor. Porque para essa criança poder usufruir, né, desses benefícios que serão
conquistados depois dessa cirurgia e da terapia com todos os profissionais, né? Como a gente falou, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, osteopata, muitas vezes é necessário, né? Para a reabilitação dessa criança. Entendi. Exato. E o A gente labial? percebe, Pode falar. Desculpe, Fabiola. Pode. e a gente percebe, Marlos, exatamente isso, que quando a criança ela não teve o diagnóstico cedo, ela chega em um determinado momento que a gente vai precisar realizar. Quantos pais a gente recebe, né, Cíntia, no consultório, meu Deus, é verdade, eu engasgo, meu Deus, é verdade, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu respiro É pela verdade, boca. eu não gostava de comer carne. Agora, enfim, é porque eu não conseguia mastigar, eu não conseguia engolir, né? Então, E a ele gente foi vai tendo percebendo, eles vão percebendo. E o freio labial, assim, quando a gente já se deparou com algumas situações de, de colegas, né, pedindo a intervenção da uma frenectomia labial em bebês, por exemplo. E a gente tem, né, falado, explicado que não é o momento, né, de se fazer numa criança pequena. A gente já recebeu de fonoaudiólogos o pedido de frenectomia lingual e labial no bebê de 1 mês, por exemplo. Então, a gente realiza a frenectomia lingual, a gente pede para esperar o momento, né, ideal para fazer uma frenectomia labial. Temos colegas que já fizeram em bebezinhos um reposicionamento desse freio labial. Não, nunca fiz. Eu particularmente não entendo que é o momento de se fazer, mas a gente já teve, né, em conversas com colegas, onde ele fez um reposicionamento do freio lingual labial, aquele que é muito baixo, né, aquele onde machuca sempre, onde está sempre traumatizando, e a gente pode perceber que em algum momento uma criança maiorzinha, lá por volta de 1, 2 anos, precise de uma intervenção no labial. A gente, na nossa prática, a gente recebe mais a criança quando ela já tem caninos permanentes, erupcionados, e, enfim, o ortodontista, ele indica, né, por conta daquele diastema. Em crianças menores, em bebês, então, é uma prática que eu não realizo, né, não vejo. Porque a justificativa para fazer o freio labial em bebê, em crianças pequenas, seria o quê? Ao escovar os dentes, essa criança traumatiza esse freio com a escova, porque a inserção é muito baixa, né? A inserção é praticamente na papila, né, palatina. Então, se há um traumatismo, né, frequente desse freio por conta da escovação, por conta do volume desse freio, é uma justificativa plausível. Mas não no bebês que só tem redutos gengivais, em que esse freio não vai estar traumatizando nada, não vai estar atrapalhando nada, né? Então, a gente não realiza. O que a gente, como a Fabiola bem falou, a gente faz em crianças normalmente maiores, né? Onde tem aquele diastema grande que não vai fechar se não tirar aquele freio, né? E a gente recebe muitas vezes a maioria das vezes dos ortodontistas para a realização dessa frenectomia. E já recebemos crianças, mas não tinham um traumatismo que justificasse, né, durante a higienização, a realização de um reposicionamento desse freio quando a criança tem 2 aninhos, 3 aninhos, mas se tivesse até faríamos, né, a gente não recebeu, não caiu nas nossas mãos essa criança, mas o que a gente não comunga da mesma ideia é de fazer essa cirurgia em bebês que não têm dentes ainda, por exemplo, né, porque a gente sabe que com a erupção dos dentes vem o osso alveolar e esse freio ele vai assumir uma posição mais apical, né, ele vai se deslocar normalmente, né, então, a gente não vê muita justificativa para fazer essa cirurgia em bebês, uma vez que a gente sabe que é o freio lingual que interfere na amamentação e não o labial, né? E a gente percebe, tem até bebês que a gente fala, esse daqui eu acho que não vai escapar de uma frenectomia labial para ele crescer. Mas a gente acaba Mais não fazendo tarde. mais tarde, agora não, porque realmente a gente percebe que tem uns que não tem escapatória, mas a gente espera, né, realmente esse tempo passar, já que a gente, né, não vê essa necessidade. Consegue higienizar bem os dentes, consegue fazer uma escovação sem traumatizar esse freno, aí a gente, né, não costuma fazer essa intervenção assim tão cedo. Vocês, eu já vou pegando o gancho, a gente vai continuando a conversa aqui, e vocês, em determinado momento da conversa, a gente saindo um pouquinho do freio, mas entrando na erupção dos caninos permanentes, né, que isso tem uma relação direta também com os diastemas, e uma coisa que me causou, assim, muita
surpresa, não sei, mas enfim, quando meu filho completou 9 anos, eu entrei na salinha, né, da escola dele e vi um monte de gente usando aparelho. Naquela famosa fase da dentadura mista, né, na fase intertransitória, né, mais conhecida na literatura como a fase do patinho feio, em que a gente sabe que muitos desses apinhamentos, desses diastemas são fisiológicos e Uhum. transitórios, né? E às vezes, muitas das vezes, é mais uma vez aquilo que a gente falou, nem sempre o tratamento é a colocação de aparelhos, né? E quais são as considerações importantes, né, para os profissionais, né, em que encontrem essas crianças, seja com esses apinhamentos, seja com a condição de diastemas, enfim, né, e vocês muito mais sabem disso, em que isso, com o decorrer, né, do tempo, seja do crescimento maxilar, seja, né, do final de erupção do canino permanente, a gente tem muitas das situações uma melhora dessa situação. O que é que vocês acham? Quais as É, considerações? Eu vou eu falar acho como mãe de uma criança de 9 anos. Então, pronto, você está nessa fase que eu Eu passei. estou nessa fase, para mim é muito mais difícil ali segurar. Eu estou falando como mãe de uma criança que tem uma maloclusão, que sente que está aí quebrando a cabeça dela para resolver, né? Eu acho que é mais para a gente explicar para esses pais, eu pelo menos como odontopediatra, que a gente precisa aguardar um pouco, porque senão a gente vai acabar antecipando a situação que muitas vezes não precisaria. A criança ela passa por momentos e por situações que não precisaria passar, e a gente percebe uma agonia, uma ânsia dos pais, né, de achar que não vai resolver, que dá para colocar. A gente vive hoje, e as próprias crianças, a gente recebe crianças de 9 anos no mundo, né, cada vez mais internet, rede social, a aparência. Então, a gente percebe essa ansiedade das crianças, mas muito mais dos pais, né, de resolver logo. Então, o esperar está sendo difícil para eles. E eu me coloco nessa posição porque eu entendo como mãe de uma criança que tem uma oclusão, enfim, ela está naquela fase, né, crítica, né, daqueles dentes bem em leque, e a gente percebe, eu falo direto para a Cíntia, se tivesse como colocar algo para melhorar, eu adoraria. E aí a gente, né, vai acalmando ali o coração dos pais, e é óbvio, a conversa com o ortodontista, porque o odontopediatra, ele entra com essa orientação, mas eu entendo que o ortodontista, ele vem com um respaldo maior, e aí ele faz o escaneamento, ele consegue mostrar para esses pais. Hoje a gente tem esse recurso digital maravilhoso, com os pacientes a gente consegue explicar melhor e acalmar o coração de que aquela situação ali, ela por si só pode se resolver. Tá chegando a hora da Clarinha, ela já fez a documentação agora, muito embora a gente já tenha feito uma intervenção, porque ela tinha outros problemas, né? Enfim, a gente já fez uma junção nela, a gente vai continuar agora o tratamento, mas, assim, eu acho que cada caso é um caso, existem alguns apinhamentos que a gente precisa intervir, né? Por exemplo, o caso da Clarinha mesmo, ela tinha o canino sobre o lateral, né, com risco de reabsorção, então a gente teve que intervir, teve que extrair canino descido, botar mantenedor de espaço, depois fazer disjunção, enfim, mas tem muitos casos que não, que é um tratamento que ele vai se autorresolver, né, o caso ele vai se autorresolver com a troca dos dentes, com o espaço de Nance, então acho que é bom a gente, o ideal seria que a gente explicasse pelos pais e fosse bem honesto, né, não, assim, a gente pode aguardar, ou em outros casos não, a gente precisa intervir porque há riscos, né, de reabsorções dentárias, há riscos de impactação de dentes aqui, então sim, precisamos intervir, ou não, ou casos que a gente precisa aguardar, né, e a fase do patinho feio faz parte, todo mundo passou por isso, né, então, muitas vezes, na maioria das vezes, se resolve sozinho, então o princípio da não intervenção, né, se a gente vai fazer uma intervenção que vai piorar aquela condição daquela pessoa, a gente não vai intervir, e a gente vai estar, muitas vezes o tratamento é a não intervenção, né, a gente observar ao longo do tempo o desenvolvimento dessa criança e se vai se resolvendo, a natureza vai resolvendo, né, então muitas vezes, como a gente acabei de falar, é o princípio da não intervenção, né, primeiro não intervir, e depois se realmente houver a necessidade, a gente, claro, vai intervir no momento certo, de forma adequada, mas sempre é importante a gente monitorar essa criança ao longo do tempo, né, para acompanhar de perto, porque às vezes algo que está correndo super bem, acontece algo inesperado e a gente, né, passa batido algum problema mais grave que a gente poderia ter prevenido, poderia ter resolvido.
Então, realmente, eu acho que não dá para generalizar, cada caso é um caso, e os pais precisam segurar muitas vezes a ansiedade, né? E a criança também, às vezes, mexe com a autoestima da criança, às vezes é um caso de classe 2 que realmente propicia um trauma nesses dentes, então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Se o overjet é muito grande, pode acontecer traumas, né? E a gente tem crianças que repetidamente batem os dentes e tem uma maloclusão ali instalada, então a gente sabe que é um fator de risco, enfim, né? Então é isso. E vocês falaram bem também, estou emendando as coisas, mas são tudo tem muita coincidência com os fatos, então você falou em extrações de caninos precoces, instalações de mantenedores de espaço. Como é que vocês atuam, né, na questão do manejo, que é um outro grande desafio da gente na ortodontia, saber encaminhar esses pacientes, aí saindo né, dos apiamentos de diastemas fisiológicos na fase patinho feio, mas os apiamentos precoces, né? E isso já naquele primeiro período transitório da dentadura mista, em que muitas das vezes sim, a gente tem que se pensar numa sequência de extrações seriadas, né? Sim, como é que vocês sim. lidam com isso hoje, associando elas, seja a cronologia, né, ideal de erupção, e seja a utilização de mantenedores de espaço, né, e até mesmo aproveitando o espaço livre de Nance, como você bem falou. Sim, às vezes a gente sabe que essa extração seriada ela vai acabar em extração de premolares, muitas vezes, né? Mas às vezes a gente sabe também que é um canino que tem até relativamente um espaço ali, mas o canino está com uma erupção ectópica, a gente vê que a rota de erupção dele está incorreta, está sobre o lateral, por exemplo, e que a gente, muitas vezes, só em extrair esses caninos descidos e colocar um mantenedor de espaço, ele já encontra o caminho dele, encontra o rumo dele, e a gente consegue um final feliz para essa história, né? E então, vai depender também se é uma falta de espaço, se a gente tem que fazer essa extração seriada por falta de espaço, de fato, e muitas vezes a gente cai em extração de pressa, ou algumas vezes não, fazendo pequenos desgastes, a gente já consegue esses espaços mais tarde, com ortodontia corretiva, ou algumas vezes, em alguns casos, a gente recebe que a gente tem uma erupção ectópica desses caninos, tanto superiores quanto inferiores, mas principalmente superiores, e a gente consegue que esse canino permanente reencontre a sua rota somente extraindo os caninos descidos e colocando um mantenedor de espaço para segurar os molares, né? Foi o que aconteceu com Clarinha, né, por exemplo, né, Clarinha foi isso, superior e inferior. Aí o canino tá, graças a Deus, o canino permanente tá encontrando a rota dele. Tanto nos inferiores quanto nos superiores. E pegando aí já o gancho dos dentes ectópicos, né, a gente já entrando na nossa também rota de final de bate-papo, uma outra coisa, outro ponto de convergência entre a ortodontia e a odontopediatria são justamente as impacções, né, dentárias. Vamos conversar agora dos dentes que não encontraram a rota, né? Em que eu acho que a gente tem duas situações que são bem peculiares e são momentos bem diferentes, né? Que sejam quando a gente lida com incisivos centrais impactados, em que a gente está ali com a criança em torno de 6 anos de idade, 7, e depois de um adolescente jovem, né, em que a gente percebe que por algum motivo não apareceram os caninos permanentes, né, e existem alguns estudos, a própria professora Daniela Garibe lá da USP de Bauru, ela mostra uma correlação também muito direta aos fatores genéticos, além de outros como o traumatismo, né? Sim. O que vocês, né, observam a respeito disso, né, essa prevalência, já que vocês também, né, mais uma vez, convivem muito mais com esse perfil de pacientes, vocês imaginam, com certeza, né, vocês lidam com essas situações numa certa rotina, assim como a gente já vê algumas agenesias que também têm essa relação direta, enfim, né, quais são as considerações em relação a isso? Além desses dentes que tu falou, Marlos, a gente recebe muito dente primeiro molar permanente, né, com uma rota de erupção ectópica, em que a gente, quando pega essa maloclusão no início, a gente consegue redirecionar, então, o crescimento, a erupção desse primeiro molar, a gente coloca um aparelho de Haltermann para, né, desimpactar esse dente, mas muitas vezes não, infelizmente a gente já pega com esse dente muito erupcionado e já perdendo os segundos molares descidos muito antes do tempo. Então, a gente já tem uma maloclusão instalada, a gente já tem esses primeiros molares bem mesializados, a gente precisa, então, de um recuperador de espaço. Eu já fiz o curso da professora Daniela, né, então ela sempre fala assim, quando a gente encontrar
uma erupção ectópica, uma alteração, procure por outra, porque vai ter, porque é genético. Então, se a gente encontrar um dente supranumerário, a gente pode encontrar um dente supranumerário de um lado e uma impacção do outro, uma rota de uma erupção ectópica de outro, a gente pode encontrar um dente supranumerário ou uma ausência dentária. Então, se vê uma alteração, procure por outra. Né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir detectar essa alteração, mais chance de sucesso tem o nosso tratamento. Né? Então, algumas vezes a gente pode, por passar o tempo de tratamento correto dessa malucuzão, vamos falar assim, a gente perde alguns dentes, né? A gente pode perder um lateral por reabsorção desse canino, por exemplo, já aconteceu, né? Ou a gente já recebeu o paciente que perdeu o segundo premolar porque estava totalmente impactado, porque houve uma perda precoce de um segundo molar descido, não foram tomados os devidos cuidados, o primeiro molar mesializou totalmente, perdeu totalmente o espaço para o segundo molar e segundo premolar teve que extrair. Isso já falando de cárie, né, de outras coisas, mas quando a gente tem, assim, alteração genética, a gente sempre tem que ficar bem atento, porque podem acontecer outras, né, ao longo do tempo. Também já tive paciente também, quando eu estava fazendo o curso de ortodontia, que a gente fez um tracionamento do incisivo central, porque estava impactado, e em dado momento do tratamento, a gente estava planejando já remover o aparelho, pedimos a panorâmica para ver como é que estava a angulação de raiz e tal, e o que apareceu? 2 dentes supranumerários se formando. Então, teve que parar todo o tratamento, ir para a cirurgia para remover esses supranumerários, ou seja, já tinha uma alteração, fique atento, porque pode aparecer outra. Então, no final do tratamento, a gente fez, ela começou o tratamento, ela não tinha 10 anos. Ela estava com 12,5, tirando o aparelho, fizemos a panorâmica e 2 supranumerários na região dos prés inferiores se formando. Né? Então, tem que ficar atento. É sempre o sinal amarelo, né? Exatamente. A luzinha recebe piscando. muito também, né? A gente recebe muito, né, amiga, assim, incisivo, né, que não erupcionou. E aí, quando a gente vai. É o que eu mais recebo, assim, em consultório. É mais incisivo, né, e a condição do primeiro molar que Cíntia mencionou. Né? A gente recebe muito, muito, muito. E se a gente pega uma fase inicial, a gente consegue desimpactar a tempo de não perder o segundo molar descido precocemente, né? Porque quando é um paciente que a gente acompanha desde novinho, a gente já pede uma panorâmica mesmo ali, entra na dentição, início da dentição mista, ou está erupcionando ali aqueles primeiros molares permanentes, a gente já pede uma panorâmica. Se tem alguma coisa que nos chama atenção, a gente já começa a planejar. Quando esse paciente ele já vem, né, enfim, a gente não está acompanhando desde sempre, aí a gente se depara com essas, né, algumas situações mais difíceis ali. E assim, para a gente fechar um pouco essa parte do tratamento, a gente tem que fazer uma parte 2 depois. Prometo que eu vou deixar. Se a gente entra a noite adentro falando. Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente, né, esquece o tempo e aprende muito, né? O gostoso da conversa é esse aprendizado que né, a gente se nutre, né, desse conhecimento bacana. E em cima dessa, a gente estava falando das agenesias. E hoje eu costumo, né, ver e me deparar com algumas situações das agenesias em que a gente não pode lançar mão, pós um tratamento ortodôntico, uma intervenção ortodôntica, de uma reabilitação, né, protética, implantoprotética. O que é que vocês têm utilizado? Eu tenho visto muito, acompanhado muito algumas pesquisas feitas em cima de colocação de mini parafusos, mas muito mais em cima de mantenedores de espaços com arco lingual, principalmente nessas zonas estéticas. O que é que vocês acham? Né? Porque a gente vai estar lidando aí com uma criança que está se tornando um adolescente, como vocês bem falaram, então naquela fase de vaidade, de, né, interação social, enfim, de uma série de descobertas que eles vão ter nesse período, né, importante da vida, e muitos têm essa limitação estética, vamos dizer assim por dizer, né? E essas limitações estéticas muitas das vezes também são limitações na odontologia convencional, né, clássica. Né, quais são as sugestões do que é que vocês têm feito nesse período, né, com esses pacientes? Você fala em relação às agenesias. As agenesias aí, reabilitações provisórias até o término de um procedimento. Depende da arcada do paciente, né? Se é uma arcada que aceita, por exemplo, a gente fazer uma movimentação ortodôntica e transformar, por exemplo, um canino em lateral, a gente, né, sempre opta pela mínima intervenção, vamos dizer, a intervenção que seja menos traumática para esse paciente, né?
Mas existem alguns casos, não falando de agenesia, mas já recebemos alguns casos de perda mesmo de incisivo central por trauma. Sim. E, infelizmente, o profissional que primeiro viu esse paciente não reposicionou, não reimplantou esse dente, o paciente, enfim, ficou sem o dente permanente, não foram um nem dois casos, foram alguns, e a gente precisa reabilitar esse paciente, né? Então, a gente faz, sim, a gente costuma fazer como se fosse um botão de Nancy modificado com o dente ali para o paciente, enquanto a gente faz um sistema de pino e tubo, né, que para não travar o crescimento no sentido transversal desse paciente, à medida que ele for crescendo transversalmente, esse pino vai saindo de dentro do tubo e a gente não perde esse crescimento. Então, a gente faz muito esse tipo de tratamento, né, e obviamente Inclusive na encaminha esse dentição paciente, decisória, né, Cíntia? inclusive na Isso a dentição gente adesiva, a faz gente faz muito. muito mantenedor de espaço estético ali anterior de crianças que Isso. perdem esses incisivos por trauma e a gente sabe que vai ter uma alteração ali na fala, que vai desenvolver uma maloclusão. Então a gente faz bastante mantenedor de espaço estético ali anterior. Mas a gente faz tanto indeciso quanto permanente, se necessário, né? Mas sempre que possível a gente tenta fazer uma odontologia minimamente invasiva, né? Então, eu acho que o tratamento ortodôntico entra aí para isso, né? Com tudo. Se a arcada, se o perfil do paciente permite, enfim. Bacana. Acho que a gente conseguiu, assim, fazer uma viagem da fase dos roletes gengivais até uma dentição permanente, né? E falar um pouco da odontologia reabilitadora, né? Dentre as outras odontologias. Mas já fica aí, né, um convite para que a gente crie uma nova pauta para um novo encontro. Eu acho que é extremamente importante para a gente na ortodontia essa troca de conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente abre, né, as portas das especialidades, eu ainda tenho isso muito comigo. Por mais que a gente trabalhe em cursos de especialização, acho que na graduação a gente ainda consegue essa integração entre as especialidades, mas depois que a gente se gradua, a gente se isola muito nos consultórios da gente e tenta resolver sozinho aquilo que contemplaria o paciente com muito mais soluções em momentos que a gente tem a integração, né, entre as especialidades, não só das especialidades odontológicas, mas como vocês bem falaram, das especialidades de saúde como um todo, a medicina, a fonoaudiologia, a fisioterapia, né, e assim por diante. Mas, assim, eu queria muito que vocês nos contassem aí, né, dos projetos de vocês, o que é que vocês, né, têm aí de novidade, o que é que os ortodontistas, né, podem ter acesso às coisas que vocês estão fazendo, enfim, quais são os próximos passos que vocês podem nos falar? Como o Fabinho falou, né, a gente começou uma empresa juntas, né, a Tríade, e a gente já vai ter o primeiro curso agora no dia 6 de abril, né, um curso que vai ser sobre endodontia em dentes e tecidos, e depois reabilitação, vai ter um hands-on e aula teórica com hands-on de pinos, né, intracanais, em crianças pequenininhas, né, que perderam o dente, enfim, tiveram perda normalmente por cárie da estrutura desse dente, mas às vezes por trauma, enfim. E tem muitos cursos aí por vir, né? Muitos cursos tanto presenciais quanto na modalidade online, que a gente vai lançar em breve, né? Novidades por aí em relação a isso. E também pretendemos entrar nessa parte de ortodontia interceptativa, né? Mas, por enquanto, a gente vai mais para a parte da odontopediatria. Isso. A Tríade, ela nasceu mesmo desse desejo que a gente tem diante de tantos pedidos, né, de alunos de outros lugares, enfim, que às vezes não conseguem, né, vir a Salvador. E a gente online veio para ficar e veio com força mesmo. Assim, a gente percebeu isso na pandemia. E isso pode ser um aliado incrível, né, para quem não está tão próximo da gente. Não existem barreiras geográficas, vamos dizer assim, né, para quando a gente quer aprender. E a Tríade, ela vem com essa vontade, né, da gente ter um online cada vez mais estruturado, bem feito, para quem quiser acompanhar nosso trabalho e também os cursos que Inclusive, a gente tem colegas odontopediatras que já se formaram há bastante tempo e que querem se reciclar e ficam pedindo pra gente, né, quando é que vai abrir curso disso, quando é que vai abrir curso daquilo, quando é que vai ter o curso de freios, a mentoria de freios, o curso de endo, eu quero curso de endo, eu quero curso de pino. Então, a gente está se organizando para a gente atender toda essa demanda, né? Tanto de quem não é odontopediatra ainda, como quem já é odontopediatra há bastante
tempo e quer se reciclar. Então, a gente é para esse público que a gente está fazendo os nossos cursos. Pronto. Para quem está nos assistindo, o que eu vou fazer, a gente vai, né, na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar o endereço, né, do Instagram de vocês duas e da própria Tríade, para que as pessoas acompanhem, né, o tratamento, que acompanhem o trabalho de vocês, enfim. Eu posso falar a vocês, adiantar que eu acompanho e sou fã. Muito bom, muito bacana, a gente fica entusiasmado. Muito obrigada. É uma honra. Aquele ambiente alegre, né? Eu acho que sempre o ambiente de vocês é um ambiente leve. Pelo menos é o que a gente vê ali na passagem das imagens, a gente vê que as crianças ali não estão, né, muito, como se diz, sofridas. Elas estão no ambiente como se estivesse num parque de diversões, então é bacana. A gente tenta, né? A gente Obrigada. Carinho mesmo. E a gente super agradece o convite para estar aqui conversando, né? A gente, como falou, a gente está aqui há horas conversando, não vê o tempo passar. E a gente agradece muito. E conte com a gente para novas conversas. Estamos a postos. Será uma alegria. Felicidades e sucesso para vocês e até breve. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.